Então vamos lá, pessoal, a gente vai começar um seminário. A Júlia trouxe esse assunto romance para a gente. O indianismo traz aí o herói nacional. A literatura tinha os seus heróis na Europa e a literatura romântica traz o índio, trazendo o personagem principal, o herói nacional, que era o índio. Essa época aí foi a época em que o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser república. Então nós passamos a ter uma identidade. A Júlia agora vai falar um pouquinho aí sobre o indianismo e depois vai falar sobre... Senhora, o livro Senhora. Então, o romance indianismo, onde o índio é visto como herói na literatura brasileira. O indianismo, falando mais por geral, é a primeira geração do romantismo. Ela surgiu no início do século XIX e marcada pela valorização da natureza, do nacionalismo e pela idealização do indígena brasileiro como símbolo de pureza e de liberdade. Os autores são Gonçalves Dias, José de Alencar, que eu vou falar depois sobre Senhora, e Castro Álvares. Essa fase eles retrata a exaltação da terra, a busca pela identidade nacional e a defesa dos oprimidos. As obras refletiam os anseios de uma nação em formação, explorando temas como amor pela pátria, valorização das raízes brasileiras e crítica social. As características do indianismo são nacionalismo e ufanismo, sentimentalismo e religiosidade, figura idealizada do índio, retorno ao passado histórico, influência do medievalismo romântico, exaltação da natureza e do folclore, índio-herói como símbolo nacional, língua e costumes indígenas. A importância do indianismo, a gente pode dizer, o índio foi eleito como uma figura de maior representatividade, considerando que o branco era tido como colonizador. Então foi uma parte bem importante tanto no racismo estrutural que havia naquela época. Agora falando mais de José de Alencar, um dos autores do indianismo, e puxando para o livro Senhora. O livro é muito popular entre os leitores brasileiros, tornando-se um clássico da literatura nacional. Aborda temas como casamento por conveniência, relações de poder entre os sexos e as questões sociais da época. Senhora, uma obra urbana de Alencar. As suas características mais marcantes são a forma lenta de narração em terceira pessoa, a idealização da figura feminina, que naquela época o machismo era muito persistente, as pessoas oprimiam as mulheres e era tratada somente como dona de casa. Então esse livro ele trata de uma forma mais poderosa a figura da mulher. O ambiente burguês e aristocrático, onde ricos e pobres era uma diferença absurda e eles tinham isso em mente sempre. A moral cristã prevalece, final feliz, crítica social, amor e vingança. E no romantismo é uma frase, ou o amor ou a morte vai salvar. Em Senhora a gente pode associar isso tanto à morte dos pais da Aurélia, que é a personagem principal aparecendo no início do livro, e logo depois ela se apaixonar por Seixas e focar na promessa dele, mesmo quando ele se casa por Adelaide, por 30 contos de réis. Contos de réis era a moeda da época, um conto de rei, 1 quilo de ouro. Então 30 contos de réis seriam 30 quilos de ouro, milhões de reais na época. Novamente o ditado volta, onde a Aurélia, decidida que ia morrer de tristeza, deixa a herança a Fernando, o seu primeiro amor. Algumas curiosidades. Aurélia Camargo, a personagem principal, julgava homens e colocava preço nos mesmos. O passatempo dela era para ficar num banco analisando. Aquele homem vale 2 contos de réis, aquele homem vale 5 e assim por diante. Ela era fria, irônica e muito inteligente, fato bem destacado pelo Alencar. Ela ganhou dinheiro do nada, como uma fada madrinha que ela recebeu a herança da tia dela, que morreu e deixou essa herança para ela. Foi um típico dos contos de fadas, assim. Então, Fernando Seixas, interesseiro, priorizava o social, grana e status. Quando a primeira amante dele, Adelaide, ofereceu os contos de réis, ele foi com ela. Quando a Aurélia veio e ofereceu 100 contos de réis, ele foi com a Aurélia, sempre priorizando o dinheiro. Tratado como objeto e posse de Aurélia, casal de fachada, fingimento. Eles nunca tiveram um amor de verdade. Falando mais sobre o autor, José de Alencar, ele foi um dos proeminentes escritores brasileiros do século XIX, um dos principais defensores do indianismo na literatura brasileira. O indianismo foi um movimento literário que valorizava a cultura e a história dos povos indígenas brasileiros, buscando retratar sua vida, costumes e lutas, de forma romântica e idealizada. Alencar via o indianismo de uma forma de valorizar a identidade nacional brasileira, buscando resgatar as raízes autênticas do país. Ele acreditava que a literatura poderia desempenhar um papel importante na construção de uma identidade cultural brasileira distintiva, e o indianismo foi uma das ferramentas que ele usou para isso. Aqui fala um pouco das obras indianistas de Alencar, que valorizam o índio, como o Guarani. É mais isso, fim da apresentação. Muito bem.